Olá, alunos e alunas. Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Hoje nós vamos continuar falando um pouco mais sobre as frações. Nós vamos relembrar o que é uma fração. Nós já vimos que fração é o modo de representar algo que foi dividido em partes iguais. Assim, toda fração ela representa uma divisão. Uma fração ela é representada de forma escrita por dois números inteiros, sendo um o numerador e o outro o denominador, onde o numerador é o número que fica acima e o denominador é o número que fica embaixo. Onde nós podemos identificar nesse seguinte exemplo o que é numerador e o que é denominador. O numerador, como a gente já viu, que é o número que fica na parte de cima, ele representa as partes do inteiro. E o denominador, que é o que fica embaixo, ele vai dizer em quantas partes esse inteiro foi dividido. Vamos continuar. A fração, ela significa dividir, repartir, quebrar ou rasgar. Significa porção ou parte de um todo. Surgiu a necessidade de se representar uma medida que não tem uma quantidade inteira de unidades, ou seja, a necessidade de repartir uma unidade em partes menores. Onde a gente pode observar que quando o todo ele está repartido, mas ainda não foi tirado nenhuma parte dele, ele está inteiro. E o inteiro ele é representado pela unidade 1. Quando ele está na unidade, ele representa o inteiro. E a parte superior, a de cima, é chamada de numerador e a de baixo é chamada de denominador. Como ler uma fração? As partes que a unidade é dividida, quando ela é dividida em duas partes, cada parte recebe o nome de meios. Quando é dividida em 3 partes, é terços. Quando é dividida em 4 partes, é quartos. Em 5 partes, é quintos. Em 6 partes, é 6. Em 7, é sétimo. 8, oitavos. 9 é nonos. 10 é décimos. E como a gente já viu em aulas anteriores, a partir do denominador 10, ou seja, quando ela já tem mais de 11 para frente, de 11 partes para frente, a gente bota o nome do número e acrescenta a palavra avos. Por exemplo, se um inteiro foi dividido em 11 partes, a gente lê 11 avos. Em 12 partes, 12 avos. Observe essa fração. Este inteiro ele foi dividido em 3 partes iguais, ou em 4 partes iguais, foram pintadas 3, então a gente lê 3 quartos. Isso quer dizer que foram pintadas 3 de 4, então foram pintados 3 quartos. Nessa a gente lê 1 meio, porque ela foi dividida em 2 partes iguais e foram pintadas 1, então a gente lê 1 meio. E essa foi dividida em 6 partes e foi pintada 1, então a gente lê 1 sexto, porque foi pintado 1 de 6. Na fração unitária, o numerador é sempre 1, ou seja, quando a parte de cima é 1, essa fração ela é unitária. Na receita de bolo, para encher uma xícara, são necessárias 3 colheres de farinha de trigo. Cada colher de farinha de trigo representa que fração da quantidade que se pode colocar na xícara. A gente pode dizer que se você precisa de 3 colheres, então cada uma dessas colheres ela vai representar 1 de 3, ou seja, 1 terço. Quando você usar as 3 colheres, você usa 3 terços, ou seja, 1 inteiro para encher a xícara. Então, se são 3, então uma dessas colheres representa 1 terço. A equipe brasileira de vôlei feminino é formada por 6 jogadoras. Cada jogadora representa que fração em relação ao número de jogadoras da equipe? Se uma equipe toda tem 6 componentes,
Então, 1 de 6 vai representar 1/6. Então, cada uma das jogadoras representa 1/6 da quantidade de jogadoras que tem na equipe. Um bolo foi dividido em 6 partes iguais e alguns pedaços foram vendidos. Que fração representa a parte que foi vendida? Bom, ele foi dividido em 6 partes iguais. Foi vendido uma parte, então o que representa é 1/6, ou seja, foi vendido um pedaço dos 6 pedaços em que o bolo foi dividido. Pinte em cada figura a quantidade indicada em cada fração. Na primeira fração, nós vamos pintar 1/4. Isso significa que a fração ela está dividida em 4 partes iguais. O inteiro foi dividido em 4 partes iguais e nós vamos pintar uma. Então, nós pintamos 1/4. Na próxima, nós vamos pintar 3/6, ou seja, a figura foi dividida em 6 partes e foram pintadas 3. Então, foram pintadas 3 de 6. A próxima foi dividida em 8 partes e nós vamos pintar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós pintamos 5 de 8, ou seja, 5/8. Na próxima, nós dividimos em 3 partes iguais e vamos pintar 2. Então, nós vamos pintar 2/3. Na próxima, está dividida em 9 partes. Como que a gente sabe que está dividida em 9 partes? Porque o número de baixo, ele vai indicar quantas partes o nosso inteiro foi dividido. Então, esse inteiro foi dividido em 9 partes. E dessas 9 partes, nós vamos pintar 4. Nós vamos pintar 4 nonos. 1, 2, 3, 4. Então, nós pintamos 4 de 9. 4 nonos. E na última, nós dividimos em 5 partes iguais e vamos pintar uma. Então, nós pintamos 1/5. 1 de 5 é 1/5. Certo? A fração unitária é aquela fração que tem o numerador, ou seja, a parte de cima, indicado pelo número 1. Vamos observar. E tá aqui. Esta laranja foi dividida em 2 partes e cada uma das partes é chamada de 1/2. A maçã em 3 partes e cada uma das partes é chamada de 1/3. O limão em 4 partes, cada uma das partes é chamada de 1/4. A melancia foi dividida em 6 partes, cada uma das partes é 1/6. O abacaxi em 8 partes, cada uma das partes é chamada de 1/8. E a abóbora foi dividida em 12 partes e cada uma das partes é chamada de 1/12. Então, toda fração que tem o numerador 1, ela é chamada de fração unitária. Toda fração, o número de cima é o numerador, o número de baixo é o denominador. Vamos ler as seguintes frações. Uma fração que tem 1/2, a gente lê 1/2. O inteiro foi dividido em 2 partes e foi considerado uma dessas 2 partes. 1/3, quando o inteiro é dividido em 3 partes, a gente considera uma dessas partes. Ou cada uma dessas partes é chamada de 1/3. 1/4. Quando a fração quando o inteiro é dividido em 4 partes, cada uma das partes é chamada de 1/4. 1/5. Quando o inteiro for dividido em 5 partes, cada uma dessas partes é chamada de 1/5. 1/6. O inteiro foi dividido em 6 partes e cada uma das partes é chamada de 1/6. 1/8. O inteiro foi dividido em 8 partes e cada uma dessas partes é chamada de 1/8. Pinte em cada figura a quantidade indicada em cada fração unitária. Na primeira, nós vamos pintar 1/6, ou seja, de 6 nós vamos pintar 1. Na segunda, 1/4, ou seja, de 4 partes nós vamos pintar uma. Na terceira, 1/2, de 2 partes nós vamos pintar uma. Na quarta, 1/8, de 8 partes nós vamos pintar 1.
Na próxima, 1/3 de 3 partes, nós vamos pintar uma. E na última, 1/5 de 5 partes, nós vamos pintar uma. Então, essas são frações unitárias, porque elas têm numeradores iguais a 1, ou seja, de cada parte dessa fração, nós consideramos uma. Qual desses desenhos representa a fração unitária 1/2? 1/2 significa dizer que o inteiro foi dividido em 2 partes e nós consideramos uma. Então, é a terceira na coluna da esquerda. Porque ela foi dividida em 2 partes, nós retiramos uma parte e ficou uma parte. Ok? Qual fração representa a parte que foi comida da pizza ao lado? Vamos observar que essa pizza ela foi dividida em 8 partes iguais e foi comido um pedaço. Será que foi 1 de 7, 1 de 8 ou 8 de 1? Bom, se a pizza foi dividida em 8 partes iguais e foi retirada apenas 1, então a fração representada é 1/8. 1 de 8. Agora nós vamos ver um pouco a fração na reta numérica. Mas o que é uma reta numérica? É uma reta numerada que serve para marcar e ordenar os números, como, por exemplo, uma régua. Uma régua ela é um exemplo de reta numérica. Nós vamos representar as frações na reta numérica. Na reta numérica é possível indicar as frações que, como já vimos, são números que podem representar uma parte da unidade, a unidade ou mais que uma unidade. Vamos observar. O que podemos observar em uma reta numérica com frações? Nós podemos indicar o ponto de origem, ou seja, onde nós vamos começar a marcar nessa reta, o inteiro, que são aqueles números indicados de 1, 2, 3 e assim por diante. As partes do inteiro, que são aqueles tracejados que ficam entre o 0 e o 1, o 1 e o 2, o 2 e o 3 e assim por diante. O sentido, ou seja, a ordem da reta, se vai do maior para o menor ou do menor para o maior. A representação usada. Agora nós vamos indicar alguns pontos numa reta numerada para que a gente possa entender melhor como essa marcação se dá. As frações na reta numérica são dispostas do 0 em relação ao 1, ou seja, do 0 até o 1 significa que ocorreu a divisão aí de um inteiro, a marcação de um inteiro. O 0 é a origem e o 1 é um inteiro. Vamos criar marcações em uma reta numérica com frações. Nós utilizaremos como referência essa barra de chocolate. Lucas quer dividir uma barra de chocolate para 2 pessoas. Represente a divisão em forma de fração na reta numérica abaixo. Ele tem esta barra de chocolate e ele quer dividir ela para 2 pessoas. Então, o 0 vai indicar a origem e o 1 vai indicar o inteiro. Isso significa que esse inteiro é a barra de chocolate. Ele vai dividir essa barra de chocolate para 2 pessoas, ou seja, cada pessoa vai receber uma parte igual. São 2 partes iguais. Então, ele vai dividir esta barra de chocolate ao meio. E cada uma dessas partes vai representar 1/2 da barra de chocolate. E essas 2 partes, elas são iguais. Então, uma pessoa recebe 1/2 e a outra recebe 1/2, que vai dar 2/2, que significa um inteiro. Represente as barras de chocolate na reta numérica com os números naturais. Nós temos aí 6 barras de chocolate, onde o número de barras inteiras é igual a 6, ou seja, essas 6 barras elas estão inteiras. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras, ou seja, nós temos 6 inteiros. Agora, nós vamos representar a divisão da barra de chocolate em forma de fração na reta numerada. Ou seja, nós pegamos essa barra de chocolate e dividimos ela
em 6 partes. Observe que nós temos 6 partes iguais, onde nós temos uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes e 6 partes. Observe que essa barra, ela já não está mais inteira, então cada uma dessas partes vão representar uma parte de 6, porque nós pegamos o inteiro e dividimos em 6 partes iguais. Então, uma parte é 1/6, a segunda parte é 2/6, a terceira é 3/6, a quarta é 4/6, a quinta é 5/6 e a sexta parte é 6/6, porque completou o inteiro. 1/6, mais 1/6, mais 1/6, mais 1/6, mais 1/6 e mais 1/6. Ou seja, cada uma dessas partes representa 1/6 da barra de chocolate. O inteiro é a barra completa e as partes do inteiro é a barra dividida em 6 partes iguais. O inteiro representa o quê? 5/5. Observe que este retângulo ele foi dividido em 5 partes iguais. De cada uma dessas 5 partes, nós pintamos 2. Como a gente pode observar na reta, nós pintamos 2 partes. E essas 2 partes, ela representa 2/5, ou seja, 2 partes de 5. Quando nós completamos 5 partes, nós indicamos 5/5. E esse 5/5, ele vai ser igual a um inteiro, porque se nesse inteiro foi dividido em 5 partes, quando você toma todas essas 5 partes, você está tomando o inteiro. Então, 5 de 5 é igual a 1 inteiro. Como é uma divisão, então 5 dividido para 5 é igual a 1. É como se eu tivesse uma barra de chocolate, dividisse essa barra em 5 pedaços iguais e, porém, eu não entregasse nenhum pedaço para ninguém. Eu ficasse com todos os 5 pedaços. Então, mesmo a barra estando dividida em 5 pedaços iguais, se eu não repartir com alguém, se eu continuo com aqueles 5 pedaços, então eu continuo com a barra inteira. Então, 5/5 é igual a 1 inteiro. Vamos observar essas frações e organizá-las na reta numérica. Na primeira, a pizza foi dividida em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Observe que tem 3 pedaços, que foi tirado um pedaço. Então, 1, 2, 3. Se foi tirado um pedaço, então ficaram quantos pedaços? Ficaram 3 pedaços. Ou seja, de 4, ficaram 3. Então, ficaram 3/4. A segunda pizza foi dividida em 6 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E restaram quantos pedaços nessa pizza? Restaram 1, 2, 3. Como eu vou representar essa fração? É 3/6, ou seja, 3 de 6. Na segunda pizza foi dividida em 2 partes iguais. 1, 2. E restou quantos pedaços? Restou um pedaço, ou seja, 1/2. Então, essa é uma das formas da gente representar uma fração na reta numérica. Você vai do 0, que é a origem, até o 1, vai representar 1 inteiro. Como essas frações, elas são menores do que o inteiro, então elas vão estar localizadas entre o 0 e o 1. Observe a origem. Vamos descobrir frações na reta numérica. Nós temos as diferentes retas e vamos fazer a localização. A primeira, nós vamos mover o ponto para 5/6, ou seja, esse inteiro ele está dividido em 6 partes iguais. Se nós vamos mover para 5/6, isso significa dizer que ele vai andar 5 pontos. Vai considerar 5 partes. 1, 2, 3, 4,
5. Então, neste ponto aqui está representado 5 sextos. A reta numérica foi do 0 ao 1, que é 1 inteiro, foi dividida em 6 partes iguais e nós localizamos nesta reta 5 sextos, ou seja, 5 partes de 6. Descubra a fração correspondente a cada imagem na reta. O desenho do Pikachu, ele está localizado em que parte da reta numérica? Observe que essa reta ela foi dividida em 5 partes iguais. E ele está na parte, ó, nós temos 1, 2, então ele está no 2/5. Se a reta numérica está dividida em 5 partes e ele andou 2 pontinhos, então ele andou 2 partes de 5. Então, é 5, 2/5. E a bola? Bom, a bola, na reta que está, a bola ela também foi dividida em 5 partes iguais. E ela está no ponto 1, 2, 3. Então, ela está localizada na fração 3/5, porque de 5 partes ela andou 3. E o Mario Bros, ele está em que parte dessa reta? Essa reta foi dividida em 8 partes iguais. E ele está em 1, 2, 3, 4. Então, ele está na fração 4/8, ou seja, em 4 de 8. Porque a reta foi dividida em 8 partes iguais e ele andou nesta reta 4 pedaços. Certo? Descubra a fração correspondente a cada imagem na reta. O carro, ele está em que fração dessa reta? Primeiro, nós vamos descobrir que essa reta foi dividida em 10 partes iguais. E para descobrir em que ponto o carro está, nós começamos a contar as partes a partir do 0. 1, 2, 3, 4. Então, a fração que corresponde à posição do carro é 4/10, ou seja, 4 de 10. E onde o personagem está? Ele está em que fração dessa reta? A reta também foi dividida em 10 partes iguais. E ele andou 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 10 partes, ele andou 6. Então, ele está na fração 6/10. Certo? Vamos continuar. Qual a fração está escondida atrás da imagem? Observe que este bolinho, ele está marcado em uma fração dessa reta. Observe que essa reta ela foi dividida em quantas partes? Se você observar, o numerador é 1 e o denominador é 5. Isso significa dizer que foi dividida em 5 partes iguais. Então, do 0 até a imagem, tem 2 traços. E no primeiro traço, após o 0, está marcado 1/5. Isso significa dizer que ele está entre o 1/5 e 3/5. Qual é o número que fica entre o 1 e o 3? É o 2. Então, ele está na fração 2/5 da reta numérica. Ana comeu 2 pedaços de uma pizza que foi cortada em 6 fatias. Observe. A pizza foi cortada em 6 pedaços iguais e Ana comeu 2. Represente o que Ana comeu em forma de fração na reta numérica. Bom, nós vamos identificar aqui na pizza que ela comeu 2 pedaços. Então, ela comeu que fração? Ela comeu 2 de 6. Então, ela comeu 2 sextos. Complete os números que faltam nas frações da reta numérica de cada alternativa. Nós temos aí na alternativa A, um inteiro que foi dividido em 3 partes iguais. Como é que a gente sabe que esse inteiro foi dividido em 3 partes iguais? Você observa o denominador, ou seja, o número que está na parte de baixo, e observamos que é o 3. Então, isso significa que esse inteiro foi dividido em 3 partes. Logo após o ponto 0, que é a origem, nós temos 1/3. Qual é a fração que vem após 1/3? É 2/3.
Na segunda reta, nós temos uma reta dividida em 5 partes iguais, como a gente já viu na reta anterior, que o denominador indica a quantidade de partes que o inteiro foi dividido. Então, essa reta foi dividida em 5 partes iguais. Nós temos 1/5, depois de 1/5, 2/5, 3/5 e 4/5. Na C, nós percebemos que o inteiro foi dividido em 8 partes iguais. Como a gente pode observar aí, 8 partes iguais. Nós temos 1/8, que é o primeiro ponto após a origem, que é o 0. Então, vamos completar que cada parte dessa representa oitavos. Então, nós temos 1/8, depois de 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8 e 7/8, certo? Agora, nós vamos colocar a fração que está faltando na reta numérica e depois identificar a imagem que faz correspondência com a resposta. Vamos observar a reta. Observe que essa reta foi dividida em 4 partes iguais. Como a gente sabe, o denominador de cada uma dessas frações é o algarismo 4, é o número 4, ou seja, esse número 4 indica que é a fração que o inteiro foi dividido em 4 partes iguais. Então, nós temos 1/4, 2/4, 3/4 para chegar no inteiro. Então, nós vamos procurar naquelas imagens da esquerda qual dessas imagens corresponde a 3/4. A letra A não é, porque na letra A nós temos 1/2. Na letra B também temos 1/2. Na letra C nós temos 2/3. Na letra D, 1/3. Na letra E nós temos 3/4, porque nós temos um inteiro dividido em 4 partes e pintadas 3. Então, é a letra E. E na letra F nós temos 6/8, onde temos 8 partes e pintadas 6. Então, a resposta correta é a letra E, 3/4. Se pularmos 4 espaços a partir do ponto laranja, qual a fração encontraremos na reta? Nós vamos pular 4 espaços. Então, 1, 2, 3, 4. Primeiro, vamos observar o seguinte. Quantas partes está dividido esse inteiro? Em 8 partes, porque nós temos aí um denominador 8. Nós temos as frações 2/8 e 6/8. Então, isso significa que ela foi dividida em 8 partes. Se nós pulamos 4 partes, então, nós temos aí 4/8. Porque o inteiro foi dividido em 8 partes e nós demos 4 pulos. Certo? Bom, essa foi nossa aula de hoje. Até a próxima aula e um forte abraço a todos vocês.